dois ou três prédios da economia lá embaixo. Depois tinha psicologia, comunicação aqui. Aí tinha do lado de cá engenharia, antigo IPUC, né? Então todo o resto é novo para mim. É claro que eu voltei aqui algumas vezes depois disso, mas é diferente, né? Diz o filósofo grego que você nunca volta ao mesmo rio duas vezes, então você nunca volta à mesma PUC duas vezes. Mas é uma alegria muito grande para mim. Estive aqui, fiz boas amizades, conheci muita gente importante. E no período de universidade, quando eu estava entrando aqui, o Leandro me perguntou: você fez movimento estudantil na PUC? Eu falei: fiz clandestino, porque quando eu estudei economia, eu tinha acabado de sair da prisão política. Eu fui preso quando eu era secundarista ainda. Fiquei 3 anos e meio preso. E depois, quando eu saí, ainda era ditadura militar, eu fiz supletivo, porque eu não tinha concluído o curso colegial, né, o ensino médio hoje. Então eu fiz supletivo e logo em seguida fiz vestibular para a PUC e passei. Mas eu estava em liberdade condicional. Então não podia, um dos requisitos da liberdade condicional, além de ter residência fixa, emprego, estudo, era não me envolver em atividades políticas. Você imagina como é que foi difícil, né? Assim mesmo nós fizemos o movimento estudantil, né? Eu não podia entrar na chapa do DCE, mas ajudando bastante. Foi um período interessante. Isso aí foi em 74, 75, já era o início da retomada. A gente tentando reorganizar o movimento estudantil em torno do tema da democracia, né, da redemocratização. Depois, redundou na anistia de 78, 79, a luta pelas diretas, já na década de 80. Aí daí para frente a história, para trás também eu não quero ficar falando disso, não, eu fico muito antigo aqui. Bom, o tema que está proposto aqui, sobre o qual eu pretendo falar não muito, talvez menos do que os 40 minutos que o Sapori sugeriu ali, tem a ver com conjuntura econômica, conjuntura política e um pouco as perspectivas do Brasil e de Minas Gerais. Impossível falar de conjuntura econômica e mesmo da conjuntura política sem mencionar, ainda que não seja tema principal nosso, mas sem mencionar a crise econômica do ano passado, desse ano, enfim, a grande crise econômica, saudada por todos os economistas como sendo a maior crise do sistema capitalista desde os anos 29, desde os anos 20 e 30, né? Desde sempre, que até então a maior crise era a crise dos anos 30. E essa, seguramente, a ultrapassou em extensão, em profundidade e em consequências para a economia do mundo inteiro, né? Então, falemos um pouco sobre a crise, para a gente entender o cenário do Brasil hoje, porque se tem uma coisa relevante no nosso cenário econômico, mas com reflexos muito fortes na política, é que o Brasil é um país do mundo, ou um dos países do mundo, que seguramente melhor se saiu nesse episódio da crise econômica. Que consiste a crise econômica? Tem uma frase do Keynes, vocês sabem quem é, grande economista do século XX, do início do século XX, até o período da Segunda Guerra Mundial. Uma frase dele que eu acho muito apropriada para descrever o nosso momento. Evidentemente que ela tem que ser adaptada. Mas a frase dele é o seguinte, ele dizia assim: se você deve 1000 libras para o banco, falava em libras porque ele era inglês, né? Se você deve 1000 libras para o banco, esse é um problema seu. Agora, se você deve 1 milhão de libras para o banco, esse é um problema do banco. Isso ele falou lá nos anos 20, nos anos 30. Então agora nós vamos fazer a adaptação para 2009 e acrescentar um outro pedaço na frase. Se você deve 1000 libras, problema seu. 1 milhão de libras, problema do banco. Agora, se você deve 1 bilhão de libras, aí é um problema do sistema financeiro como um todo. É um problema de todo mundo. Isso é um pouco o retrato do que aconteceu, né? A crise econômica foi uma crise do sistema de crédito norte-americano. Num primeiro momento do sistema de crédito imobiliário, e logo em seguida se estendeu para todo o sistema financeiro dos Estados Unidos e para o sistema financeiro do mundo inteiro. Se propagou em ondas sucessivas, os principais bancos norte-americanos quebraram, literalmente quebraram, quer dizer, o Lehman Brothers, que era uma onda de investimento americano, quebrou mesmo,
Os outros só não quebraram porque o governo americano interviu e praticamente estatizou os bancos. Isso contaminou o sistema financeiro do mundo inteiro e logo em seguida atingiu o sistema produtivo. Por quê? Porque a economia capitalista, você sabe, sem financiamento não funciona, né? A primeira coisa que parou foi o mercado de commodities, de exportações e importações no mundo inteiro. Mas as exportações no mundo inteiro são financiadas no prazo entre 6 meses e 1 ano. Você exporta hoje, mas só recebe o valor da sua exportação daqui a 6 meses, ou 1 ano, na melhor das hipóteses, e o sistema financeiro parou de financiar os mercados, os produtores, os exportadores do mundo inteiro. Isso foi no final de 2008, no segundo semestre de 2008, e veio, então, uma crise avassaladora, principalmente nos principais países do sistema capitalista, no G8, e também atingiu, obviamente, os países emergentes, que é o caso do Brasil, da China, da Rússia e da Índia, né? Conhecido como BRICS, que é a combinação das primeiras letras desses países, né? Brasil, Rússia, Índia e China, BRICS. Bom, o que é essa crise? Qual que é a origem disso aí? A origem é a desregulamentação exagerada e irresponsável do sistema financeiro, especialmente dos Estados Unidos, a partir do governo Reagan, mas depois os sucessivos governos Bush e Clinton, ou melhor, Clinton e Bush, continuaram nessa prática da desregulamentação, daquela crença de que o mercado, quanto mais liberado, mais produz riqueza, mais produz dinamismo, e isso, levado ao paroxismo, à exacerbação, provocou a crise financeira. Eu vou dar só um pequeno exemplo para vocês acompanharem, porque é uma forma que eu utilizo às vezes para chamar a atenção para como é que foi exatamente a crise. Eu tomei conhecimento da dimensão da crise. Um episódio interessante aconteceu comigo. Eu tinha ido aos Estados Unidos em 2008, eu ainda era prefeito, no início do ano. Fizemos uma viagem a Nova York e a Newark, que é do lado de Nova York, que é uma colônia brasileira grande. Tinha um convite lá da prefeitura, nós passamos um dia lá e algum tempo lá em Nova York. E eu reparei, era o início do ano, deve ter sido, sei lá, março, abril de 2008. Eu reparei, na ocasião, que a cidade de Newark estava praticamente abandonada, parecia uma cidade fantasma, né? Imóveis vazios, apartamentos, prédios inteiros de apartamentos vazios, casas, depósitos, imóveis comerciais, lojas, tudo com placa de aluga, se vende, se passa-se um ponto, era uma coisa que chamava muita atenção. Eu perguntei ao prefeito da cidade, mas o que está acontecendo? Ele falou, olha, nós estamos diante de uma crise enorme, começando agora, do sistema hipotecário, do sistema imobiliário americano. Está no Brasil, nos Estados Unidos inteiro, mas aqui está muito forte. As pessoas não estão conseguindo pagar as prestações dos imóveis que financiaram e estão devolvendo os imóveis. E as financiadoras, as companhias de crédito imobiliário não têm o que fazer, porque tentam vender ou passar as prestações e não conseguem. Esse negócio é grave, está nos preocupando muito e tal. Eu voltei com aquela cena na cabeça e logo depois, alguns dias depois, eu estava no Rio de Janeiro conversando com um grande empresário brasileiro que tem negócios na área de shopping centers, e eu lembrava que esse cidadão, esse senhor, tinha, até então para mim, presentemente, investimentos imobiliários nos Estados Unidos da América. Então eu perguntei para ele, escuta, como é que está o seu investimento lá? Eu estive em Nova York agora e estou muito impressionado, porque tem uma crise. Ele falou, não, você está enganado, eu não tenho investimento nos Estados Unidos mais. Eu falei, não, mas você tinha construído shopping centers na Flórida e tal. Ele falou, pois é, mas eu vendi tudo há 5 anos atrás e saí do mercado americano. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu antevi isso que está acontecendo agora. E vou te contar